Olá, eu vou fazer um resumo das medidas aprovadas no Congresso Nacional que modificam o sistema eleitoral brasileiro. Foi aprovada uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho, cujo objetivo é garantir maior governabilidade ao sistema político e combater os partidos de aluguel. Foi também aprovado o fim das coligações proporcionais, para garantir mais clareza programática aos partidos políticos. Também aumentou o número de partidos que podem participar nos debates políticos na televisão. Foi estabelecido um teto de gastos nas campanhas, mas ao mesmo tempo o Temer vetou o limite da contribuição de pessoa física para a campanha e de autocontribuição, o que é muito ruim. Foi criado um fundo público de campanha, que, na minha opinião, é um instrumento importante para combater a corrupção. E antecipou-se a arrecadação das campanhas para o mês de maio. Eu vou tratar ponto a ponto e explicar melhor cada ponto desse e como também é importante uma constituinte para ter uma reforma política com participação popular no Brasil. Ponto 1. Foi criada uma cláusula de barreira, ou chamada cláusula de desempenho, que fará com que somente aqueles partidos que cumprirem essa exigência poderão ter acesso ao fundo partidário ou ao tempo de TV. Isso para combater o grande número de partidos que tem no Brasil, que muitas vezes impede a governabilidade. São 34 partidos que têm acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário. Isso atomiza a política, pulveriza a ação e também permite a ação de partidos inescrupulosos, chamados partidos de aluguel. Agora, essa cláusula de barreira será exigida na eleição de 2018, de 2022, de 2026 e de 2030. E somente aqueles partidos que conseguirem passar por essa cláusula de barreira terão acesso ao fundo partidário e terão acesso ao tempo de TV. E assim nós vamos garantir maior governabilidade e, igualmente, maior capacidade programática dos partidos brasileiros. E certamente irá diminuir o número de partidos no sistema político brasileiro. Ponto 2. Foi aprovado o fim das coligações, que valerá a partir de 2020. As coligações geram uma enorme distorção no sistema eleitoral brasileiro. Você vota na pessoa que pensa de um jeito e elege a pessoa que pensa de outro jeito. Por exemplo, você quer desarmar o povo, acaba elegendo alguém da bancada da bala. Você quer votar num ambientalista e acaba elegendo alguém favorável ao desmatamento. Isso vai acabar a partir de 2020 e assim você vai dar mais conteúdo programático aos partidos brasileiros e também ajuda a combater os partidos de aluguel que, através da coligação, se coligam e depois se desligam durante o mandato parlamentar. Ponto 3. Mais partidos participarão dos debates na televisão. Hoje, a gente vive aquela situação. A legislação permite que somente partidos que tenham 9 parlamentares podem participar dos debates na televisão. E assim, alguns partidos importantes ficam de fora dos debates. Agora foi diminuído o piso para participar dos debates. Partidos com mais de 5 parlamentares poderão participar dos debates, o que vai ser bom para a democracia brasileira. Ponto 4. Foi criado um teto de gasto para as campanhas políticas. Isso é bom. Esse teto, em alguns casos, vai representar de 25% a 30% do que foi gasto na campanha passada. Então vai ter uma diminuição dos custos de campanha. Esse teto vale para presidente da República, para senador, para governador, para deputado federal e para deputado estadual. Por exemplo, aqui em São Paulo, teve gente que gastou 7, 8 milhões na campanha passada. Agora, o teto máximo é 2,5 milhões. Ainda é alto. Nós gostaríamos que fosse menos,
mas é um teto menor do que foi gasto na campanha passada. Houve uma lambança do golpista Michel Temer quando ele vetou os tetos para a contribuição de pessoa física. Nós estabelecemos um teto de 10 salários mínimos para a pessoa física contribuir. E ele vetou esse teto, então passa a não ter teto. Isso vai fazer que tenha gente que contribua com 200 mil, 300 mil, 400 mil e vira uma democracia de gente rica. Ao mesmo tempo, nós tínhamos estabelecido um teto para a pessoa colocar recursos do seu próprio patrimônio. Por exemplo, o João Dória botou 6 milhões na sua campanha. Nós estabelecemos um teto de até 7% do valor total da campanha, para impedir que as pessoas ricas fossem tomando o espaço da democracia brasileira. E o golpista Michel Temer acabou vetando esse teto também. Isso gera uma enorme distorção, que as pessoas mais ricas terão mais meios para fazer campanha no Brasil. Nós temos que tentar derrubar essa medida no judiciário depois da lambança do golpista ou tentar derrubar esse veto no Congresso Nacional. Ponto 5. Foi criado um fundo público de campanha para combater a corrupção, porque a raiz da corrupção no Brasil é o financiamento de pessoa física e o financiamento de empresas. Veja o escândalo da Odebrecht, da JBS, da OAS. Isso gerou um grande escândalo no Brasil. Por isso é importante ter um fundo público que torna a política independente do poder econômico. E esse fundo público, ele será composto por 70% do que hoje tem de renúncia fiscal nos programas partidários e 30% das emendas parlamentares coletivas que pulverizam o orçamento. Ora, se para combater a corrupção nós criarmos esse instrumento, ele é muito importante e necessário para a democracia brasileira. Ponto 6. Agora, a arrecadação de campanha poderá começar no mês de maio. E assim todo candidato poderá se programar para planejar suas finanças e iniciar a arrecadação da sua campanha e planejar melhor as suas finanças. Por fim, essas mudanças têm pontos positivos e pontos negativos. O ponto negativo maior é o veto aos limites de campanha, que vai fazer uma democracia de ricos. O que nós temos que fazer é continuar a luta do povo brasileiro para, num momento positivo de correlação de forças, nós termos uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer uma reforma política no sistema político brasileiro.